Olá, pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectar-te. E vocês estão preparados para a segunda parte da entrevista com o cartunista Jean Galvão? Se você ainda não viu a história toda, vale a pena voltar e assistir o primeiro episódio. Neste, Jean Galvão vai apresentar seus livros e as personagens que ele criou. Então foi uma experiência legal, assim, de fazer tira também, e que é bem diferente da charge, né, que é uma coisa mais adulta e mais séria, e tirinha é uma coisa mais leve, de humor e tudo, mas está dentro da linguagem do cartoon ainda, né, que é essa linguagem do desenho comunicar de forma engraçada ou lúdica alguma coisa. Eu comecei também a tentar criar meus próprios livros. Eu ilustrei muitos livros didáticos, coisa que eu faço até hoje. Ilustrei alguns livros infantis também, que tinham um autor ou autora, com uma história, e eu desenhava, né, ilustrava esse livro assim. E eu queria ser também, assim, criar meu próprio livro, ter minha própria ideia de livro infantil, né? E olhando nos meus caderninhos, onde eu anoto ideias e vou criando cadernos, eu tinha um esboço de uma tirinha que seria para recreio, que eu gostei muito da ideia, mas eu deixei guardada, assim. E eu fiquei um pouco com dó dela só ser uma tirinha e acabar, morrer naquilo. E aí eu pensei que ela poderia ser o final, ela funcionaria muito como um final de uma história infantil. E aí eu fiz uma criação ao contrário, né? Eu já tinha o final, agora eu preciso da história para chegar nesse final. E fui pensando, e foi quando nasceu o livro Sombrinhas, que trata daquelas sombras que a gente projeta, junta as mãos e projeta na parede com uma lanterna e faz um animal, uma pessoa, um objeto. E por isso esse nome. E aí eu fui criando com essas sombrinhas algumas piadas ali, que também está inserido, que vai acontecer numa história, que tem um garotinho e um gato, e eles vão fazendo as sombras, que vai culminar num final que é muito bacana, que era a ideia original dessa mentirinha. E com isso eu gostei. Depois eu criei mais um outro livro, chamado Incrível Eu, em que eu pensei assim, fazer um livro assim sobre... porque eu costumo ainda, né? Vou em livrarias e vejo a seção de infantis, vejo o que está acontecendo, os títulos, as capas, e sempre na sessão infantil sempre tem algum livro assim, sobre o corpo humano. Só que assim, o corpo humano mesmo, assim, esse é o estômago, esse é o coração, aqui no intestino, contando aí de uma forma para criança, né, sobre aquilo e tal. Pensei, mas eu vou fazer um livro sobre o corpo humano, mas de forma diferente, assim. Então eu criei esse título, Incrível Eu, em que são crianças que tem versinhos, que ela fala seu nome, meu nome é Arthur, faço isso e tal, então um versinho, e mostra uma habilidade que ele tem com o corpo. Então eu vou dos pés à cabeça, sabe? Meu cérebro e tal, não sei o que, eu sou, enfim, tem os nomes assim, tem um desenho, vou passando, passo pro coração, pro sentimento, né? Pelas mãos, tem assim, até trato que deixa ali entender que tem uma criança que tem habilidade, que ela sabe a linguagem dos sinais, tem os pés, então eu trato do corpo humano sem falar assim dele biologicamente, mas como habilidades que a gente tem e que a gente não dá conta, que é andar, que é pegar alguma coisa, respirar, né? Mas que é incrível, e a gente percebe às vezes quando não tem, né? Quando perde alguma coisa, enfim. E por isso o nome Incrível Eu. Então aí, quer dizer, eu fui assim para mais uma frente, assim, né? Então eu faço charge, comecei fazendo charge, aí tirinha, aí livro infantil e ilustros didáticos também. Tudo dentro da linguagem do humor, mas eu tenho um leitor específico e eu penso nele quando eu vou fazer. Então eu pensei, vou começar uma nova novelinha para fechar o livro, né?
E aí a casa que a minha avó, me lembrei que a casa que minha avó morava quando era criança era uma casa, não que a casa fosse enorme, a casa era pequena, mas todo o terreno dela era grande, tinha casa, tinha um quintal com várias árvores, com várias frutas e bichos, e galinha, pato, tudo, e ao final dele tinha um rio, né? E eu lembrei desse rio e pensei, bom, vou jogar o galo no rio e ver o que acontece. Então, só mostra se o galo tá no rio. E a avó vê, e ela fica desesperada, porque ela quer salvar o galo dela, o galo Daniel, né? Que é um galo, aliás, que ela que acorda ele para cantar. Ela acorda antes dele e vai lá para ele acordar para ele cantar de manhã. Então eu fiz isso e criei as situações assim que ela precisa salvar o galo, né? E aí eu meio que reúno assim todos os personagens ali, né? Tem o carteiro, a neta, todo mundo meio, até a planta está envolvida, os santos da avó envolvidos em salvar a avó, né? E eu penso, e cada tiro, eu não tinha a ideia, a historinha toda, essa novelinha toda na cabeça, como não tinha nas outras. Então eu meio que uma coisa puxava a outra. Então eu fazia uma ideia, como daqui o que eu faço. Cada dia era um desafio, assim. E aí eu percebi que essa última novelinha, assim, começou a pegar muito, assim, numa parte mais emocional, assim. As pessoas ficaram preocupadas e começavam os comentários falando que o galo não podia morrer. E eu lembro de anotar que o galo ia morrer no meu caderno. E aí, bom, assim, né? Ninguém manda assim. Como assim o galo não vai morrer? Se eu quiser, ele morre, né? Aí pensei assim, se eu matar a avó, hein? Vai ser uma comoção. Anotei assim, mas com uma interrogação. A avó morre no caderninho, assim. E aí fui fazendo, mas eu decidi, bom, ele não vai morrer. Vamos ver o que eu consigo, né? Que sequência eu vou dar para isso. Então, essa sequência de tiras, eu usei dessas linguagens que estavam dentro de mim, assim, né? E aí, eu vou chegando até o limite em que eu dou a entender que o galo vai morrer, que não vai ter jeito. E aí a cena, e aí vai ficando mais emocionante, assim, ao finalzinho. Eu fiz nessas duas últimas tiras, eu fiz na verdade 4 tiras. Então essa da véspera são 2 tiras, então você arrasta. Você tem uma tira e você arrasta pra você ver. E aí tem uma em que eu quis enfatizar muito uma cena assim, que ela me deixou emocionado quando eu criei. Quando eu criei, eu fiquei emocionado assim, falei, nossa, o que tá acontecendo aqui, né? Coisa esquisita assim. Eu tava vendo que as pessoas estavam emocionadas, talvez isso tenha me contagiado, mas eu fiz uma cena assim que eu fiquei, me deu um treco assim, fiquei emocionado assim com a tira, porque eu fiz uma tirinha em que ela já mergulhando na água, né? Aconteceu um monte de coisa, apareceu um cara para salvar, então eu tô resumindo assim, mas tem várias coisas que aconteceram nesse período. Então ela já tá lá dentro da água assim para pegar, a mão dela tá aqui e tá a peninha do galo ali, ela tá se quase pegando. Aí tem essa quadrinha assim. Aí corta, tem um flashback assim. Ela lembra do galo pequenininho. Então façam umas 3 cenazinhas assim. Ele bem pequenininho assim e ela tá dando uma madeira pro galo. Coisa, né? Surreal. Ela tá dando uma madeira pro galo. Tem uma outra cena que ela tá debulhando o milho assim, milhinho pra dar pra ele assim, né? E tem uma outra que ela tá ensinando o galo a cantar, né? Porque assim, o galo canta, só que ela tá com uma partiturazinha assim, ensinando ele a cantar e tudo. Então eu coloquei isso e aí tem o último quadrinho que ela segurando na pena. Aí ficou assim. Aí tinha a última tira final mesmo, né? Se ela salvou ou não, né? A última tira eu também quebrei ela. Aí ela sai da água, ela tá com o olho assim, triste assim, ela tá segurando só a pena, só conseguiu pegar a pena dele. Mas aí tem um desfecho que sim, ele foi salvo. E aí lá, pro lançamento do livro, eu coloquei assim, bom, fechou, foi legal, bacana, todo mundo apoiou, né, vai sair o livro. E o livro, assim, quem apoiou
vai saber como que o galo caiu na água, porque eu não mostrei nessas tiras. Eu já comecei com ele na água. Então no livro tem umas tirinhas que não estão no Instagram, não estavam nesse período dessa novelinha, em que eu criei umas 4, 5 tiras assim que contam como que isso aconteceu, por que o galo foi parar dentro da água. Então assim, foi mais um desafio assim, porque eu não tinha a menor ideia também porque o galo foi parar na água, né? Ele não ia cair à toa assim, né? Então é como se eu pegasse uma sequência assim, eu abrisse uma janela ali assim para encaixar mais algumas tiras para depois dar no momento que o galo cai, né? Então foi assim uma experiência incrível ter feito essas tirinhas da avó assim, por ter conseguido lidar com uma coisa que não é exatamente o meu universo, mas em que eu trabalhei toda uma imaginação, como se eu tivesse me travestido assim da avó mesmo, de como que a avó agiria, como que, sabe? E foi legal assim. Então mostrou para mim como que até onde o desenho pode levar, porque eu percebi que eu comecei falando da charge política, falei do estilingue, falei do humor da dublagem, falei de tudo isso que o humor alcança, o desenho alcança, né? E aí eu tava alcançando uma coisa que eu achava que eu nunca tinha alcançado, assim, de pegar pelo... É curioso, uma mistura de piada com emoção, assim, né? Então foi isso, eu acho que o que eu gosto dessa minha profissão, eu sou um cartunista, trabalho com desenho e ele pode muita coisa, a ponto de eu me surpreender, assim, que eu ao mesmo tempo sendo criador e leitor e tendo essa relação assim. Bom, aí se você, quem quiser conhecer, né, até essas tiras, elas estão na rede social que eu tenho, que é o Instagram, @jeangalvão. Então, se você puxar lá atrás, tem toda essa sequência de tiras da avó, mas tem outras tiras sobre os outros universos, né? Tem as tiras, muitas das recreio eu reposto, tem charge recente do que aconteceu essa semana, você vai ver lá. Então é isso, meu trabalho tá lá, quem quiser ver, meus livros estão por aí também. Tchau, até mais, obrigado.